Vamos para Brasília. Agora o governo aguarda a chegada do embaixador do Brasil em Tel Aviv, o Frederico Meyer, após toda a polêmica diplomática criada entre Brasil e Israel. André Anelli. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, desembarca aqui no país nesta terça-feira. Pelo menos por enquanto, a vinda dele não se trata de um rompimento diplomático com Israel e nem com o fechamento da embaixada em Tel Aviv, que provisoriamente vai ser liderada por um encarregado de negócios do governo brasileiro. Com o embaixador, o governo brasileiro quer saber sobre a repreensão que ele recebeu do governo israelense após o presidente Lula comparar a guerra na faixa de Gaza ao holocausto nazista de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. A reprovação desse discurso de Lula foi transmitida ao embaixador em uma reunião no Museu do Holocausto, como forma de demonstrar ao representante brasileiro a gravidade das declarações. Acho que as coisas que o presidente disse não são dignas da nação brasileira, que é uma nação gloriosa, e principalmente não são dignas das profundas relações de amizade entre o Estado do Brasil e o Estado de Israel. Além disso, exijo que retire suas palavras e peça desculpas. Até então, ele é persona non grata em Israel, o país do povo judeu. Apesar da repercussão negativa junto ao governo israelense e entidades judaicas, o governo federal não voltou atrás em relação às declarações. Nesta segunda-feira, pela manhã, aqui no Palácio da Alvorada, Lula se reuniu com os ministros Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, e com o assessor para assuntos especiais, Celso Amorim, ele que inclusive tem ampla experiência diplomática. A partir dessa reunião, houve a expectativa de que o governo pediria desculpas pela comparação, o que acabou não ocorrendo. Pelo contrário, as redes sociais do governo publicaram um trecho de um discurso em que Lula se solidariza com a população palestina. E o Ministério das Relações Exteriores divulgou que o ministro Mauro Vieira se reuniu com o embaixador de Israel aqui no país, Daniel Zonshine. O encontro ocorreu no Rio de Janeiro e, na ocasião, o governo brasileiro teria manifestado descontentamento com as reações de Israel. Internamente, a avaliação de auxiliares de Lula é que o incidente diplomático está sendo aproveitado pelo governo israelense para aumentar a popularidade interna. No Congresso, o senador Carlos Viana apresentou um requerimento na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, convidando o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para que explique as declarações do presidente Lula. Na Câmara, mais de 90 deputados manifestaram apoio a um pedido de impeachment de Lula. A alegação é de que a fala foi ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Entre os apoiadores do pedido de impeachment, pelo menos 20 são de partidos da base do governo, como o PSD, Republicanos e o Progressistas, o PP. De Brasília, André Anelli. De Brasília, ainda em Brasília, para falar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, bem-vindo mais uma vez, um bom dia para você. A crise diplomática, Zé, foi criada pelo próprio presidente Lula, quase embarcando de volta aqui para o Brasil em viagem que ele fez por algumas regiões lá da África, ao comparar, questionado por jornalistas, o que está acontecendo na faixa de Gaza, a reação de Israel lá na faixa de Gaza, com o que foi o holocausto nazista na Segunda Guerra Mundial. Mas agora, para tentar contornar essa crise diplomática, o próprio presidente Lula, segundo entrevistas dadas pelo assessor para assuntos internacionais dele, o Celso Amorim, quer terceirizar essa solução de uma forma diplomática no Ministério das Relações Exteriores, por meio de uma ação de Mauro Vieira. Vai ter efeito isso? Pois é, Lívia. Havia uma expectativa de uma fala ontem do presidente Lula, né? Muito bom dia. Bom dia, Rafael Colombo. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã.
Olha, foi sim, uma declaração muito grave e eu conversei até com assessores ali e aliados do presidente Lula que se disseram surpreendidos com a fala do presidente. Diz que foi um ponto fora da curva. Mas em off ali eles dizem, olha, é uma marca que vai ficar para sempre, é muito difícil de ser retirada. E dizendo, olha, deu bobeira, falou o que não deveria. Antes da viagem ao continente africano, Lula foi alertado, foi brifado, como se diz, né? Ou seja, disseram para ele da sensibilidade do momento. E Celso Amorim, que é o assessor principal ali da área internacional, fez discursos prontos, dizendo, olha, não saia do texto, porque trata-se de um momento muito difícil e trata-se de uma área muito difícil de ser lidada exatamente sobre a guerra e sobre essa relação Israel-Hamas. Mas ele fez os discursos todos lendo, sem problemas. Mas depois, na entrevista, ele fez essa comparação. É claro que o Holocausto é o Holocausto, não dá para comparar com nada. Foram mais de 6 milhões de judeus massacrados, mortos, covardemente, desumanizados, que era a maneira de dizer não tem problema matar judeus. Naquela época, 6 milhões de judeus era muito mais, o mundo era menor, o mundo era pequeno. Hoje seria, eu calculo, em torno de 40 milhões, né? Levando em consideração a quantidade de habitantes hoje no mundo e das cidades. Então, assim, não dá para comparar com nada. Houve vários episódios, Lula diz que não há histórico, há históricos de massacres, como Saddam Hussein, que dizimou cidades inteiras com armas químicas, com gases, né? E isso é também um genocídio. Houve várias histórias, mas o Holocausto é o Holocausto. E tem que ficar com uma chaga viva, uma cicatriz aberta para a humanidade nunca mais repetir nada parecido. Então, esta é a realidade. Repercussão política, houve muita repercussão. O pedido, que o André disse aí, já está com mais de 110 assinaturas, né? Pedido de impeachment. Não vai para frente, mas é um ato político muito importante, né? Um pedido de impeachment assinado por mais de 100 deputados. Aí depois, 5 requerimentos de convocação. Aí não pode ser o presidente Lula, mas o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, né? Mas falta exatamente essa peça. É a fala do presidente Lula. Ele se recusou a pedir formalmente desculpas, e deve, um pedido de desculpas ao povo judeu que escolheu ou que definiu Israel como a pátria judia do mundo, né? Então, é uma situação complexa, né, que exige a presença do presidente da República. Não dá para terceirizar.